Boa tarde a todos os amigos que acompanham o canal CJ Atualidades. Hoje vamos tratar alguns temas polêmicos sobre políticas, né? Um debate aí. E eu convidei agora o nosso conhecido Marquinhos, que já apareceu em vários vídeos aí no YouTube, e esquerdista, defensor aí de vários movimentos sociais. E assim, como eu falei para ele que eu tenho uma formação, né, um pouco mais de economia política, não defendo a linha dele, não defendo essa linha de esquerda, até porque ele não gosta quando eu falo, mas um debate desse, para mim, ele acabaria com a primeira pergunta, que é onde o socialismo e o comunismo deu certo. A partir daí já acabaria um debate, mas tudo bem, respeitando aqui o nosso entrevistado, dando liberdade para ele falar, ao contrário do que eles fazem, né? Quando eu fui falar a convite dele, ele não deixou eu expor, nem o pessoal que estava assistindo, não pude falar nada, porque eles deixam dialogar, só se for na linha deles, tá? Então eu vou deixar Marquinhos aqui fazer uma crítica muito severa à direita e elogiar que ele diz que o Brasil está ótimo nos últimos, principalmente 15, 20 anos, né, Marquinhos? Exatamente. Está ótimo, e você quer provar isso para o nosso pessoal. Já trouxe aí até na agendinha a prova. Eu fiz aqui uma listinha para destruir você nos argumentos. Tá bom, beleza. Fala mais alto, Marquinhos, por causa do som, às vezes que não é legal, às vezes passa um avião por aqui e tal. Mas assim, o que é que você tem a falar que você acha para defender esse Brasil de hoje, cara? Como é que tu ainda quer defender? Por exemplo... Primeiramente, eu queria dizer que o partido que está aí foi o melhor para o Brasil. Ergueu o Brasil nesses últimos 15 anos, foi um partido que deu voz aos estudantes, voz à população. O que você tem a dizer dos investimentos na educação, hein? E aí? Olha, realmente houve um crescimento de investimento em educação, só que é o seguinte, a pergunta é, melhorou a educação? Não melhorou. Nos índices até internacionais, não é eu estou falando não, pode procurar na internet, o Brasil caiu de ranking. Como educador, o que eu observo é o seguinte, mais ou menos 3/4 do que é investido investido nas universidades, inclusive até para aparelhar as universidades politicamente. Eu acho assim, a educação está doente, é uma casa caindo, mas uma casa caindo nós temos que consertar com um bom alicerce e não fazer um telhado de ouro. A casa vai cair do mesmo jeito. Eu me lembro de uma época, até os anos 80, onde a educação pública era muito séria, o aluno ia para a universidade para estudar, tu acredita? Ao invés do que vocês fazem hoje, eles iam para estudar, cara. No meu tempo, o aluno ia para a universidade pública para estudar, e se não estudasse, não acompanhava e saía, tá? Então, assim, eu acho que o investimento, houve um investimento, mas ele deveria ser feito, deveria ter olhado um pouco mais a base, não se conserta uma casa caindo, colocando telhado de ouro, não. E outra, grandes investimentos facilitando o aparecimento de várias universidades que, algumas delas, sei não, viu, são de qualidades aí bem suspeitas. Isso eu acho que é para fazer número. A quantidade de universitário aumentou, não sei, posso estar enganado, mas deixo aí o debate para vocês pesquisarem e comentarem aí também. E aí, Marquinhos, o que mais? Tudo bem, ele fala bonitinho. Se eu tivesse algum argumento aqui, eu rebateria, mas você fala bonitinho demais. Mas eu quero ver você falar sobre cotas. As cotas para as universidades? Olha, eu sou completamente contra. Por quê? Completamente. Meu avô mesmo era moreno, bem escuro mesmo, minha avó portuguesa. Ou seja,
Eu acho que a partir do momento que você cria cotas, você está institucionalizando o racismo. Até os portugueses que vieram para o Brasil não eram puros, eram misturados com os mouros. É questão de ler um pouquinho só. Eu não sou nenhum expert não, mas um pouquinho eu li. Então, você criar cota no Brasil é você querer separar a população pela classe social, pela cor da pele. E aí, olha, Marquinhos, olha o perigo, onde é que está, Marquinhos? O perigo é o seguinte, e que já está acontecendo. O perigo é o seguinte: uma pessoa que estuda muito não passa, e uma pessoa que não tem capacidade passa. Que profissional vai ser esse? Será que é por aí? Aí eu volto para aquela tua primeira pergunta. Se você investe, como era na minha época, no ensino básico até a formação para o cara ir para a universidade, você não precisaria estar falando de cota. Na minha época não se falava de cota, porque os colégios, melhores colégios, eram os colégios públicos, e os colégios bons particulares eram pau a pau, não tinha essa diferença que tem hoje. Então o que houve nesse tempo, e não é culpa de um governo ou de outro, o que houve foi a degradação das condições dos professores na formação, em salário, desestímulo, e aí a qualidade cai, Marquinhos, é inevitável. Então você estipular cota é você estar dividindo a população. E outra, o aluno, olha outro perigo para o aluno que quer uma universidade pública de qualidade. O aluno que passa com a nota baixa, como é que ele vai acompanhar o nível de aula que tem numa universidade pública? Ou seja, ou então ele vai ficar fazendo ocupações e badernas, né, como alguns fazem, porque aí não precisa estudar. Então, para que a universidade? Será que não é isso? Para isso também que existem as cotas? Então, assim, eu sou contra, posso até estar enganado, mas eu não vejo com bons olhos essa coisa de cota não. Eu sou a favor de investir na educação, sim, para formar e que o cidadão concorra de igual para igual com o aluno das melhores escolas. Já era assim, porque não pode ser novamente. Eu parei no primeiro argumento, porque o resto é fascismo, eu não gosto de ouvir fascismo, e você tem embasamento que é professor, tudo bem. Agora então vamos falar de créditos para a população, vamos falar do meio social. Porque, olha, tu já vem com aquele papo que os pobres agora podem comprar geladeira, televisão, não sei o que, Marquinhos. Vamos falar um pouquinho da economia. Olha, quando uma coisa é ter crédito, outra coisa é ter renda, são coisas bem diferentes. Então, governos populistas dão crédito e dá dinheiro para comprar o que você quiser, carro, casa, passagem de avião, tudo, mas está tirando de alguém. Não existe, está tirando de alguém, ou o dinheiro aparece. Dinheiro aparece? Não. Sim. Então, alguém trabalha para alguém, quem não trabalha ganhar. Então veja outra coisa, olha o perigoso. Quando você está dando crédito para pessoas que não têm como pagar, significa um rombo, dívida, que você vai ter que pagar depois. E olha a crise agora, certo? Eu não sou contra projetos sociais, de jeito nenhum, mas como dizia o falecido Ronald Reagan, um dos grandes presidentes do mundo, o melhor programa social é o emprego, tá? Você criar emprego para a população poder se sustentar. E como se cria emprego, Marquinhos? Não é dividindo riqueza, é criando riqueza. Olha a diferença. Quando você divide riqueza, você está tirando de quem está suando, de quem está trabalhando e quem está produzindo, que vocês chamam de opressores capitalistas. Mas quando você cria mais riqueza, esse empresário, que ele fique rico, não sou contra ninguém ficar rico não, mas ele vai estar gerando mais empregos. Acredito na livre concorrência, que vai forçar com que os salários fiquem melhores.
algo natural na economia. Isso já foi comprovado porque os países europeus já passaram por isso e hoje vivem muito bem, obrigado. Então, os empresários que querem explorar, como tem muito no Brasil, e até eu posso dizer a maioria, aqui ainda estão sobrevivendo, mas quando a economia estiver mais aberta, com a livre concorrência funcionando, eles vão pagar melhor aos melhores funcionários, mais capacitados, melhores formados, e consequentemente vai ter que baixar o preço, cara, para poder vender. E isso é uma economia aberta e não fechada. É uma lição simples aí, né? Acredito que simples, posso estar enganado novamente, deixo aí para debate de vocês. Você falando desse jeito, até parece que defende a ditadura militar. Olha, Marquinhos, eu não defendo ditadura nenhuma. Nenhum tipo de ditadura ela é legal. Mas o interessante é quando vocês, quando falam de ditadura, só lembram de ditadura militar. Não lembram que ditaduras existiram até matando mais de 100 milhões de pessoas com o comunismo, ditaduras socialistas, que matam até hoje, né? Então, ditadura nenhuma, eu sou a favor. Agora, uma coisa interessante, Marquinhos, eu fiz uma pesquisa pessoal, aconselho a você que está escutando também a não acreditar em mim, fazer sua pesquisa pessoal. Eu costumo perguntar às pessoas hoje com 70 anos ou mais, como era a vida na época da ditadura militar. Inclusive meu pai, alguns vizinhos, alguns até que faleceram, como era a vida e como é hoje. Veja que interessante. Pergunte, eu não quero nem responder. Pergunte. Eu já falei agora há pouco com um senhor de 72 anos que não quis, infelizmente, me dar uma entrevista, que ele foi pego dentro de uma casa onde existiam pessoas que promoviam atos, né, contra o governo militar, e ele foi preso e não foi torturado porque levantaram, viram que ele na época era estudante de engenharia mesmo, já trabalhava, mas ele realmente escutou muita gente lá sendo torturado, mas eram pessoas que ele também, inclusive era uma quase namorada dele, que ele disse que participava desses movimentos. Ou seja, a ditadura militar aqui no Brasil, eu acho que foi uma guerra entre o exército e as pessoas que queriam implantar uma ditadura de esquerda. Eu acho que o exército nos livrou aí de virarmos uma Venezuela hoje ou uma Cuba, só Deus sabe como estaria o Brasil. Mas até onde, o pouco que eu sei, não existia. Você podia viajar para onde quisesse, podia ter acesso a todo tipo de informação de fora, trazer informações de fora. Eu acho assim, existiu, o regime militar existiu, mas vamos lembrar também que foi onde mais o Brasil cresceu economicamente, né? São dados, não sou eu que estou falando. Um detalhe bem interessante, o Brasil era um dos países que mais cresciam no mundo, não é? Com investimentos sociais interessantes, habitação, a saúde, a educação, que a gente já começou a falar no início. A educação era de excelente qualidade. Bom, não acreditem em mim não, gente. Sobre ditadura militar, eu não vou nem responder para Marquinhos. Eu quero que você pergunte a um tio, um avô, um vizinho aí com mais de 70 anos. Eu acho que ele vai poder falar melhor, até porque eu sou bastante jovem, né, na minha adolescência aqui, para falar sobre isso. Ok. Já que você toca em educação, é professor, então vamos voltar aí. Escola sem partido, o que é que você acha? Oh, rapaz, esse tema aí está sendo debatido pra caramba. Eu acho que não deveria nem estar sendo debatido o escola sem partido. Escola sem partido são 5 itens só. O que é escola sem partido? É o professor fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, eu acho que era uma coisa, Marquinhos, não devia nem estar sendo debatido, nem estar dando essa importância. Então, o que é que o escola sem partido propõe? É tão pequeno, são 5 itens só, que o professor entre na sala para dar aula. Olha que coisa. É normal, gente. O professor de matemática tem que ensinar matemática. História, história. Português, português. Química, química. Somente. O professor não pode passar grande parte da aula falando sobre ideologias políticas
dele, que ele acredita serem as certas, ele pode até acreditar, e às vezes num contexto como história, geografia, ele tem que colocar dentro da história algum contexto, mas ele tem que mostrar as duas partes. Isso é o normal. Para que política, partido político dentro de sala de aula? Não, ideologia política. Eu acho que uma boa formação, imagina, Marquinhos, um professor, ele tem uma aula com uma turma de 50 minutos. Durante o ano ele tem uma porrada de aulas, concorda? Então imagina se ele usa os 50 minutos de matemática dele preocupado em dar uma boa aula de matemática, num bom nível, criando situações para o aluno se envolver, criando técnicas, usando tecnologias modernas para o aluno aprender, colocando questões de alto nível para ele passar nos principais vestibulares e concursos, como eu estou pensando agora, como eu estou abrindo agora, em breve vocês vão ver aqui no bairro de Piedade, um curso de altíssimo nível, preparando o aluno para tudo. É essa a minha preocupação. Eu não vou botar nesse curso um professor de matemática que dos 50 minutos ou de qualquer matéria vai passar 30, 35 falando de política e da visão dele, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Eu acho que escola é local com a formação de alto nível, para que ele tenha uma formação de alto nível para ele encarar os principais concursos públicos, concursos militares e vestibulares do Brasil. Essa é a minha ideia sobre escola sem partido. Ok. Então, vamos aí para o professor de biologia. O que é que você acha de ideologia de gênero? Caramba, ideologia de gênero, para mim é outra coisa assim, o Brasil com tanta coisa para ser discutir ideologia de gênero. Vê bem, eu acho que a formação, do jeito que estão querendo colocar, isso aí eu confesso, não estou muito a par disso, mas estão querendo forçar uma barra muito grande, forçar uma barra para a ideologia de gênero em novelas, até no horário da tarde, querem forçar, e essas empresas estão se dando mal, Marquinhos. Podem ver aí que empresas como a ONU, a Coca-Cola, aí tentaram colocar nas embalagens, nas propagandas, forçando para o povo engolir ideologia de gênero, como se fosse uma regra geral, e lá o povo está boicotando. Um banco aí que fez uma exposição de arte, né? E aí o povo não aceita. Esse pessoal parece que não está vendo que existe um novo poder em nossa sociedade, que é isso aqui, as mídias sociais, essa informação para a pessoa discutir, pensar. Então o pessoal que está partindo para aí, olha o que está acontecendo, Marquinhos. A Coca-Cola tirou as latinhas que tinham enaltecendo esses artistas de hoje. Sabe o que é que aconteceu? Aumentou a venda da Pepsi, principal concorrência, apenas por um boato. Que fizeram uma montagem aí, botaram a Pepsi, que é mentira, viu? Não está acontecendo isso não. A Pepsi com a foto de Bolsonaro. Botaram a foto dele e disseram, as vendas da Pepsi subiram e a Coca-Cola está demitindo e as vendas caíram. O que é que aconteceu? Suspenderam essas latinhas com esses artistas maravilhosos que tem o Brasil. A sociedade não aceita isso, Marcos. A sociedade do Brasil, queira ou não, ela enxerga que eles estão querendo destruir os valores que eu acredito, né? Agora, não devemos respeitar todos os seres humanos, independente de suas opções sexuais, cor de pele, condições financeiras. Às vezes você pode estar muito rico e cair, pode crescer também, cair lá à frente. Eu acho que devemos nos preocupar em querer o bem, querer fazer o bem, independente para quem seja, e não defender essa ideologia, como eu vejo aí, de forma de um radicalismo absurdo, querendo impor para a população que a população tem que aceitar. Eles podem até estar certos em alguns pontos, mas do jeito que querem impor, né, querem mostrar
para o meu filho, e eu tenho um filho, gente boa, viu, Marquinhos? Gente boa, meio doido, mas gente boa. Para meu neto, para o seu filho, sua filha no futuro, querer impor que isso é certo, isso é errado. Quem tem que dizer isso é você, é o pai, é a mãe. No futuro, com experiências de vida, a pessoa vai ver o que é certo, o que é errado, mas eu acho que o papel da família ainda é muito importante, é o mais importante na formação do caráter do cidadão. Vou falar sobre o desarmamento agora. Desarmamento, vê que interessante. Eu sou contra, né, essa lei de desarmamento, porque hoje, e teve um assalto até agora perto, eu não filmei porque tive medo, só vi os tiros aí. Por quê? Foram abordar agora esta semana aí um cidadão, policial aposentado e experiente, quando ele foi parando o carro naquele prédio ali ao lado, quando foi parando ele já percebeu os dois marginais chegando. Meu querido, foram 14 tiros para cima dos marginais. Meu amigo, foi uma saraivada de bala. Se esse senhor não estivesse armado, certamente teria apanhado no mínimo. O carro levado teria sido humilhado ou até morto. Certo? Como aconteceu com meu pai, taxista com idade, foi assaltado, graças a Deus não foi morto, mas foi humilhado. Bateram nele, quer dizer, uma pessoa com idade, para que isso? Só são bonzinhos quando são pegos, né? São pegos pela polícia e todo mundo é santinho, é isso, é aquilo, tal. Então eu acho assim, Marquinhos, que eu não sou a favor de arma, eu até tenho medo. Veja que coisa, eu sou contra os armamentos, eu mesmo não gosto de arma. Porém, o bandido, sabendo que não existe a lei do desarmamento, ele vai pensar 1000 vezes antes de entrar numa casa ou abordar uma mulher, abordar um cidadão dentro do carro. Ele não sabe o que é que vai esperar ele. Hoje não. Hoje ele sabe que a população está desarmada, ele faz, ele pinta e ele borda. Mas tem que ter muito cuidado, né? A arma é uma coisa muito séria, não é para qualquer um. Tem que haver um rigor, um treinamento, uma comprovação de necessidade, seja por trabalho, seja pelo local onde mora, atividade, uma série de coisas para serem debatidas um pouco mais na frente. Olha, você com suas opiniões aí, esse fascismo, eu tenho certeza que você vota no Bolsonaro. E o dinheiro que ele ganhou lá da Friboi, hein? E os apoios políticos que ele não tem? Como é que um presidente, um futuro presidente vai conseguir governar assim? Olha, veja, no momento eu votaria em Bolsonaro. E vou te dizer, meu título estava até cancelado, cara. Nas últimas eleições eu não votei porque eu não tinha gosto por votar, eu estava desiludido. E meu título estava cancelado. Eu paguei uma multa agora há pouco, justamente porque estou vendo o diferente, que é o Bolsonaro. Veja, eu gosto do Dória, gosto pra caramba. Acredito que ele é um cara sério, competente, mas ele não vai, para mim, trazer mudanças. Porque botar uma pessoa, por mais competente que seja, junto a um partido envolvido numa série de escândalos, é trazer a mesma coisa, é continuar a mesma coisa. Isso sim é um novo salvador da pátria. Mas aí você fala que Bolsonaro não tem apoio. Aí eu volto a falar desse novo poder que são as mídias sociais. E a população não será um apoio suficiente? E a equipe que ele vai formar? Porque as pessoas falam, não entende de economia. Claro, ele não entende de medicina também. Não vai ter que indicar o ministro da Saúde? Ele vai ter que indicar alguém para a secretaria, ou seja lá o que for, do turismo. Ele precisa ser formado, ser PhD em turismo, não é? Ele faz, você vê, ele está com Paulo Guedes, cara, um dos melhores economistas do mundo. Olha que assessoria. Qual candidato a presidente ou pré-candidato tem isso? Então, assim, eu gosto muito quando ele fala dos ministérios, porque o que é que acontece, ao meu ver, essa corrupção toda? Os ministérios são trocados por favores. Eu acho que o ministério
tem que ser assumido por quem tem competência na área. Quem vai tomar conta de Minas e Energia? Alguém formado, um PhD no Brasil até fora, em Minas. Quem vai assumir a agricultura, quem entende de agricultura, e não nomeações políticas. Isso é que acaba o Brasil, e é o único presidente que fala isso. Outra coisa que eu gosto dele, que é o único presidente que você sabe, errado ou não concordo com tudo dele não, tá? Mas você sabe exatamente a postura dele para cada coisa que você perguntar. Os outros ficam em cima do muro, falam aquilo que o pessoal quer ouvir e tal. Então a sinceridade, a honestidade é obrigação, não é virtude de ninguém. Mas a sinceridade, você saber exatamente o que ele pensa, eu acho muito importante. E não ter nenhum partido viciado, nenhum cacique viciado por trás dele, isso dá uma independência muito grande. Já ter recusado dinheiro, você falou da Friboi aí, existe uma coisa chamada fundo partidário, é porque o pessoal vai meter o pau muito daqui para frente. O fundo partidário é um dinheiro que todo partido tem, né? E divide para os candidatos. A Friboi doou para muitos partidos, e no partido, em alguns partidos de Bolsonaro, tinha cada figura. E claro que teve da Friboi e de várias empresas envolvidas, só que botaram esse cheque na conta dele. Devolveu, o partido botou o cheque na conta dele, não foi como dizem por aí, né? Que foi a Friboi que botou na conta dele. Não, ele quando viu que o cheque foi da Friboi, é equivalente ao direito que ele tem do fundo partidário, né? Porque todo político tem esse direito. Ele devolveu e disse, não, eu quero o dinheiro que eu tenho direito, mas vindo do partido e não de empresas. Eu achei muito legal isso, né? E outra coisa absurda que estão falando aí é sobre ele tem empregado a esposa, que já era empregada quando ele a conheceu lá no Congresso, né? Interessante, já era empregada no Congresso, mas ele não botou ela lá, vem para cá, você vai trabalhar. Então vão bombardear muito ele ainda. E o que eu vejo de interessante, essa nova mídia social, quanto mais bate, mais o cara quer. Isso é interessante. Eu acho que deixa o povo apavorado, porque toda a mídia, com exceção das redes sociais, está querendo derrubar o camarada. E ele fica mais forte. É realmente um fenômeno, é um mito, não é? Alguma coisa mais, Marquinhos? Eu não aguento mais, eu vou sair daqui. Você é fascista, você é nazista, racista, homofóbico, homofobista, eletricista. Eu vou sair daqui, eu não quero mais debater. É o argumento da esquerda, gente. Fazer o quê, né? Valeu, até a próxima entrevista. Peça aí sua entrevista, seu tema para a gente debater aqui. Valeu?